E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a diferença entre a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Eu quero introduzir o assunto, depois você vai destrinchando aqui o mesmo. A profecia clássica é uma profecia que tem a ver especialmente com os escritos proféticos que foram deixados para nós pelos grandes homens de Deus ali do Antigo Testamento. Nós temos ali, por exemplo, na profecia clássica, Isaías, Amós. Nós temos, por exemplo, na profecia clássica, Oséias, Obadias. São os profetas maiores e os profetas menores. Esses profetas, os maiores e os menores, eles tiveram um jeito bem peculiar de escrever suas profecias. E nós, ao estudarmos sobre essa estrutura que eles empregaram atualmente dentro da releitura teológica que nós fazemos, chamamos essas profecias de profecias clássicas. Mas existe um livro especial no Antigo Testamento que ele inaugura um tipo totalmente diferente de se escrever profecia. Um jeito diferente de analisar os eventos previstos por Deus, que é o livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele só vai ter um outro livro que tem, em essência, a mesma estrutura, que é o livro do Apocalipse. Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse, eles são considerados como livros com estrutura apocalíptica. São livros que têm diferenças bem evidentes dos demais escritos proféticos. E nós vamos ter algum tipo de literatura apocalíptica no livro de Isaías, temos Joel trazendo sessões, mas a essência como um todo você vai ter no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. A profecia clássica, ela tem algumas distinções. Agora eu quero conversar contigo, a gente vai trocar aqui algumas ideias sobre a profecia clássica. Então deixa de lado um pouquinho a profecia apocalíptica, para você saber diferenciar como é que você lê Isaías, como é que você lê Apocalipse. Nem sempre você deve ler da mesma forma, tá? Então a profecia clássica, ou seja, dos profetas, Amós, Isaías, Sofonias, Ezequiel, Jeremias, assim por diante, foram profecias que constantemente clamavam por uma justiça social, por uma justiça econômica e política para as classes oprimidas. Então Deus deu mensagens para esses profetas comunicarem para o povo de Israel. Algumas vezes as mensagens eram para as nações vizinhas. Você vai ver, por exemplo, Amós apresentando uma série de oráculos de juízo para as nações que estavam ao redor de Israel. Então, Isaías também faz isso. Isaías. Então você tem mensagens que foram dadas para o povo de Deus, mensagens que foram dadas para as nações divinas, e geralmente essas mensagens, elas abordavam o seguinte: o clamor divino por justiça social, para que houvesse conversão, para que houvesse arrependimento, e pregavam o dia do Senhor, o dia do juízo que viria, ok? Agora, o interessante é que quando você estuda essa profecia, você percebe que esse dia de juízo viria primeiramente sobre as nações, sobre a nação de Israel, sobre as nações vizinhas, mas aí entra um caráter interessante de estudo, que é a ação tipológica. O que é ação tipológica? Ao mesmo tempo que o juízo de Deus viria sobre uma nação rebelde, esse juízo, de alguma forma, ele indica, ele aponta para o juízo final. Então você vai ver muito a tipologia na literatura clássica, profética. Deus dando mensagens de juízo, ali no presente, para aquelas nações, fazendo uma ponte, pulando todos os séculos, apontando lá para o final, o juízo final de Deus. Tá? Então você tem essa ponte, ações divinas para Israel, mas que apontavam para, obviamente, o momento final da história. Por exemplo, você vê em Isaías várias profecias de juízo com relação à Babilônia, que servem de tipo. Quando eu uso a palavra tipo, só para você que talvez não esteja muito acostumado com essa expressão tipologia e tal, eu vou usar um outro termo aqui para você entender. Essas mensagens de juízo serviam como um exemplo, tá? Como um exemplo de algo maior que iria acontecer. Então, as profecias que eram dadas para a Babilônia, de certa forma, exemplificavam o que vai acontecer no dia da volta de Jesus. Só para pegar uma carona nessa fala, o exemplo seria mais ou menos o seguinte: o que Deus fez numa escala menor, relacionado a um contexto histórico, geográfico,
ele vai fazer numa escala maior, num contexto escatológico, ou seja, no fim de todas as coisas. Então, esse é o tipo. O que acontece numa escala menor é como se fosse uma sombra. Você está andando no sol, não é meio-dia, porque a sombra daí seria menor, mas, por exemplo, ou no começo da manhã ou no final da tarde, quando a sombra está maior. Então, esse evento histórico geográfico, que talvez é um oráculo, um juízo contra uma nação específica, ele é como se fosse uma sombra. É uma coisa que está acontecendo aqui, que é menor, mas vai acontecer muito parecido numa escala bem maior, nesse momento final de juízo divino, né? Então, quais são as características desse conteúdo profético chamado geral ou clássico? Eu acho que isso é importante a gente deixar bem claro aqui para os amigos. Eu não sei se você quer pontuar alguns primeiro. Pode continuar. Então, eu vou pontuar aqui alguns. Quais seriam as características mais importantes? Primeiro, a primeira característica, talvez seja mais essencial para a gente saber, é que as profecias clássicas, elas são condicionais. Ou seja, quando um profeta traz um oráculo divino, um juízo divino, não necessariamente aquilo vai acontecer. Porque se o homem muda a postura, se ele se arrepende, Deus também muda a sua atitude diante daquela situação. Quer ver um exemplo histórico? Jonas pregando em Nínive. A profecia que ele levou até 40 dias e a cidade será destruída ou subvertida, essa profecia não se cumpriu. Por quê? Porque aquela cidade se arrependeu. Na profecia clássica, o arrependimento tem um papel preponderante, não tem? Muito importante. Já na profecia apocalíptica, isso não tem. Não quero entrar aqui, mas só vou dar um exemplo histórico para vocês. Por exemplo, quando o próprio Deus veio para se encontrar com Abraão, isso lá em Gênesis 18 e depois 19, você vê isso, ele vem dizer o seguinte, eu vou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Veja, ele não veio para dizer, talvez, ou vai lá e dê um recado que eu vou destruir, não. Ele só veio, eu vou destruir. E aí você encontra Abraão intercedendo em favor dessas cidades. Ele tinha um objetivo por detrás, ele estava intercedendo pela família. Só que mesmo ele intercedendo, o que aconteceu? O juízo de Deus, ele foi derramado, a cidade foi destruída por fogo. É por isso que Judas, lá no Novo Testamento, diz que as cidades de Sodoma e Gomorra, elas são postas, por exemplo, do fogo eterno, da destruição, ou seja, do juízo escatológico, o final, no final de tudo. Porque essa foi uma profecia apocalíptica que Deus deu ali, não uma profecia condicional ou clássica. Então, essa é uma primeira característica. Não sei se tem mais alguma que você gostaria de mencionar, mano? Eu queria destacar aqui também uma coisa interessante, é que além de nós termos aqui na profecia clássica essa questão da condicionalidade, nós temos também essa estrutura tipológica que eu já mencionei. Tá? É muito importante você estar atento a isso. O que Deus ali diz, por exemplo, quando você lê Jeremias capítulo 4, quando você lê Jeremias capítulo 25, Jeremias 33, que fala ali do dia do Senhor, então fala que os corpos ficarão espalhados, não serão sepultados, não serão recolhidos no grande dia do Senhor e tal. Aqui nós temos uma mensagem de juízo dada para a nação, que estava envolta de condicionalidade, mas há aqui uma aplicação tipológica, apenas voltando aqui na palavra que eu usei, é um exemplo do que vai acontecer no dia da volta de Jesus, em que os ímpios serão mortos, os corpos ficarão espalhados, assim por diante. Então você vê essa ponte também tipológica muito presente na profecia chamada clássica, né? Por quê? Porque não há uma preocupação tão grande nos profetas que escreveram a profecia clássica em apresentar passo a passo o que vai acontecer até o grande dia. Então ele fala o que está acontecendo agora, aquilo serve de um exemplo o que vai acontecer lá, mas ele não tem a preocupação de mostrar o que vai acontecer entre o aqui e o agora, entre aqui e lá, o que vai acontecer ao longo dos séculos, diferente da profecia apocalíptica, que ela vai apresentando os passos de Deus conduzindo a história até o momento final. Eu costumo dar um exemplo bem prático para você entender isso daí. Imagine o seguinte, nós temos um tapete. A profecia apocalíptica seria mais ou menos o seguinte, o conteúdo revelado seria um tapete enrolado na mão do profeta. O que ele faz? Ele pega esse tapete, ele desenrola e ele joga. A profecia apocalíptica seria o seguinte, a história andaria em cima desse tapete até chegar ao seu final, ou o final do tapete. Isso é a profecia apocalíptica. Ela sai dos dias do profeta e vai até o final, no juízo escatológico. A profecia clássica não. É com o objeto que você tem na mão, que você usa aqui, alguém diz, me empresta aí, tal coisa, um martelo e tal. Você pega, usa aqui, e você pega e joga para outra pessoa, ela pega e usa lá na frente, em outra situação. Essa
é uma forma bem simples de você explicar a diferença do uso desses dois tipos de gêneros literários proféticos, né?